Na rodoviária, meu marido me comprou um café. Beba, querida, a viagem é longa, ele dizia carinhosamente. Eu bebi, e o mundo começou a ficar turvo. Enquanto me ajudava a subir no ônibus, ele sussurrou: em 1 hora você não vai lembrar nem do seu próprio nome. Eu percebi, esse era o fim. Mas de repente um homem apareceu, me olhou fixamente e disse: não pode ser, é você? Depois de tantos anos. Meu Deus, você está tremendo. O que fizeram com você? Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu acordei naquela manhã de sábado com Cláudio já de pé, coisa rara. Meu marido, 33 anos de casamento. 33 anos acordando ao lado do mesmo homem, e eu ainda me surpreendia quando ele levantava antes de mim. Bom dia, meu amor. Pronta para a viagem? Minha mãe tinha acabado de sair do hospital em Santos, uma pneumonia que quase a levou, e Cláudio tinha sugerido que eu fosse visitá-la. Passa uns dias com ela, Carmen. Você merece descansar. Eu merecia mesmo. 3 lojas para administrar, 20 funcionárias para coordenar, fornecedores, clientes, contas. Às vezes eu esquecia como tinha chegado ali, da barraquinha na Feira do Brás até o pequeno império que eu tinha construído. Tudo no meu nome. As lojas, o apartamento em Pinheiros, o carro. Cláudio tinha a importadora de vinhos dele, que em 33 anos nunca deu lucro. Mas casamento é assim, não é? A gente carrega o peso junto. Ou pelo menos era o que eu achava. Tem certeza que não quer ir de avião? Ele perguntou enquanto eu arrumava a mala. Chega em 1 hora. Eu senti o estômago embrulhar só de pensar. Você sabe que eu não entro naquelas coisas, Cláudio. Tenho pavor. Ônibus tá bom, são só 2 horas. Ele não insistiu. Nunca insistia. Separei uma mala pequena, só ia ficar uns 3 dias, e coloquei algumas roupas confortáveis. Cláudio ficou rondando o apartamento, olhando o relógio a cada 5 minutos. O ônibus sai às 10, Carmen. É melhor a gente ir. Calma, ainda tenho tempo. Trânsito, meu amor. Sábado de manhã é complicado. Ele estava estranho, ansioso, mas eu atribuí isso à preocupação com minha mãe. Enquanto me maquiava no banheiro, meu celular tocou. Era Fernanda, minha filha. Se existe algo de bom que eu fiz nessa vida, foi criar aquela menina. 30 anos, advogada de família, minha melhor amiga. A gente se falava todo dia, almoçava junto toda semana. Ela era a única pessoa que me conhecia de verdade. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filha. Estou me arrumando para ir para Santos. Ah, é verdade. A senhora vai visitar a vovó. Manda um beijo para ela. Mando sim. Fernanda fez uma pausa. Eu conhecia aquela pausa. Mãe, a senhora está bem? De verdade? Estou, filha. Por quê? Não sei. Estou com um pressentimento estranho. Fernanda sempre teve isso. Desde pequena, ela sentia as coisas antes de acontecerem. E ela nunca tinha gostado do pai. Aos 16 anos, ela chegou em casa chorando. Disse que tinha visto o pai no shopping, de mãos dadas com uma mulher. Eu não quis acreditar. Briguei com ela. Disse que ela estava inventando. Fernanda nunca mais tocou no assunto. Mas o olhar dela mudou. Toda vez que via Cláudio, tinha alguma coisa diferente nos olhos. Desconfiança. Raiva contida. Eu percebia, mas fingia que não via. É mais fácil ignorar os sinais do que enfrentar a verdade. Estou bem, filha. Não se preocupa. Tá bom, mãe. Me liga quando chegar, tá? Ligo sim. Te amo. Também te amo, mãe. Muito. Desliguei com um aperto no peito. Terminei de me arrumar e encontrei Cláudio na sala, com minha mala na mão. Pronta? Pronta. Ele sorriu. Um sorriso estranho. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Se eu soubesse o que me esperava naquela rodoviária, teria abraçado minha filha uma última vez. Teria dito que ela sempre esteve certa sobre o pai. Mas eu não sabia. E fui. O terminal Tietê estava cheio naquele sábado de manhã. Cláudio, Santos não sai do Jabaquara? Mudou a empresa, meu amor. Essa aqui é melhor. Ônibus mais novo. Eu não questionei. Cláudio sempre cuidava dessas coisas. Famílias indo viajar, jovens com mochilas, idosos com sacolas, o barulho de motores, anúncios no alto-falante, gente correndo para não perder o ônibus. Eu sempre achei rodoviárias lugares tristes. Despedidas, saudades, distâncias.
Cláudio carregava minha mala. Isso era estranho. Ele nunca carregava nada para mim. Em 33 anos, eu não lembrava de uma única vez em que ele tivesse se oferecido para carregar minhas coisas. Mas eu estava cansada demais para questionar. Cansada demais para desconfiar. Ele estava suando. Olhava para os lados a cada 2 segundos, como se estivesse procurando alguém, ou como se tivesse medo de ser visto. Você está bem, Cláudio? Estou, meu amor. Só está calor aqui dentro. Não estava calor. A rodoviária tinha ar-condicionado, mas eu deixei passar. Vou comprar um café para você, ele disse. Espera aqui. Ele saiu correndo antes que eu pudesse responder. Voltou 2 minutos depois com um copo de café na mão. Toma, para você não dormir na viagem. Eu peguei o café. Estava quente, com aquele cheirinho bom. Tomei um gole. Tinha um gosto levemente amargo, diferente do normal, mas eu atribuí isso ao café da rodoviária. Café de rodoviária nunca é bom mesmo. Tomei mais um gole. E mais um. Cláudio olhava para mim com uma intensidade estranha, como se estivesse esperando alguma coisa. Vamos, meu amor, seu ônibus está quase saindo. Ele me conduziu até a plataforma. Minha cabeça começou a ficar estranha, leve, como se estivesse flutuando. Cláudio, estou me sentindo tonta. É o calor, meu amor. Vai melhorar quando o ônibus pegar a estrada. Minhas pernas começaram a falhar. Eu tentei me apoiar nele e ele me segurou com força demais. Vem, Carmen, vou te ajudar a subir. Ele praticamente me carregou até o ônibus. Minha visão já estava tão turva que eu não conseguia ler nada, nem a placa do ônibus, nem o destino no letreiro. O motorista olhou para a gente com estranheza, mas não disse nada. Cláudio mostrou minha passagem. Quando ele tinha comprado aquilo? Eu não lembrava, e me levou até um assento no fundo. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. O mundo estava girando. As vozes pareciam vir de muito longe. Cláudio se inclinou sobre mim. O rosto dele estava perto do meu, tão perto que eu podia sentir o hálito dele no meu ouvido. E então ele sussurrou: "Em 1 hora você não vai lembrar nem do seu próprio nome." Eu tentei gritar, tentei me levantar, tentei fazer alguma coisa, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, assistindo tudo acontecer sem poder reagir. Cláudio se afastou. Olhou para mim uma última vez, com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Um sorriso de vitória, de alívio, de crueldade. Adeus, Carmen. Ele saiu do ônibus sem olhar para trás. Eu consegui virar a cabeça para o lado com muito esforço. Vi ele pela janela, caminhando tranquilo pelo terminal, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de destruir a vida da mulher com quem estava casado há 33 anos. O ônibus começou a se mover. Minha consciência estava escapando. As imagens ficavam cada vez mais borradas, os sons cada vez mais distantes. Eu sabia que estava morrendo. Não de verdade, mas de uma forma pior. Eu estava sendo apagada. A última coisa que eu pensei antes de quase perder a consciência foi em Fernanda. Ela tinha razão. Ela sempre teve razão. E eu nunca pedi desculpas. O ônibus parou. Eu não sei quanto tempo tinha passado. Minutos? Horas? O tempo tinha perdido o sentido. Eu estava num estado entre a consciência e o sono, entre a vida e a morte. Parada de estrada. Era isso que o motorista tinha anunciado, eu acho. Parada obrigatória para descanso. Os passageiros começaram a se levantar. Eu tentei fazer o mesmo, mas meu corpo não obedecia. Minhas pernas tremiam, minha cabeça girava, suor escorria pelo meu rosto. Uma mulher sentada na frente olhou para mim e gritou: "Essa mulher tá passando mal, alguém ajuda!" Vozes, muitas vozes, gente correndo, alguém tentou me levantar. Eu não conseguia falar, não conseguia explicar o que estava acontecendo. Me carregaram para fora do ônibus, o ar fresco bateu no meu rosto. Me colocaram sentada num banco, do lado de fora do posto de estrada. Gente ao redor, olhando com curiosidade, com preocupação, com medo. O motorista gritava: "Alguém chama uma ambulância!" Eu ia morrer ali. Era isso que eu pensava. Ia morrer num posto de estrada no interior de São Paulo, sem saber por que meu marido tinha feito aquilo comigo, sem poder me despedir da minha filha. E então eu ouvi uma voz: "Sou médico! O que aconteceu?" Uma voz masculina.
firme, autoritária, a voz de alguém que sabia o que estava fazendo. Eu senti mãos no meu rosto, mãos firmes, mas gentis. Alguém levantou minhas pálpebras, olhou nos meus olhos. Ouvi ele mexendo na minha bolsa, procurando documentos. E então a voz mudou, de profissional para chocada. Carmen! Carmen Prado! Eu tentei focar, tentei ver quem estava falando. Um rosto borrado na minha frente. Um homem, cabelos grisalhos, olhos castanhos, familiar, tão familiar. Paulo. Minha voz saiu como um sussurro, mas ele ouviu. Meu Deus, depois de tantos anos, o que aconteceu com você? Paulo. Paulo César Ribeiro. O menino tímido do colégio em Campinas, 40 anos atrás. Ele era magro, usava óculos e vivia sendo perseguido pelos valentões da escola. Um dia, eu vi 3 garotos encurralando ele no corredor, tirando o lanche dele, empurrando ele contra a parede. Eu tinha 15 anos e uma língua afiada. Entrei no meio, xinguei os 3 de tudo quanto é nome, ameacei contar para o diretor. Eles foram embora rindo, mas nunca mais mexeram com Paulo. A gente ficou amigo depois disso. Ele era inteligente, engraçado, gentil. Me ajudava com matemática. Eu ajudava ele a não levar tanta porrada. A gente passou o ensino médio inteiro juntos. Ele era apaixonado por mim. Eu sabia. Todo mundo sabia. Menos eu, que fingia não ver. No último ano, na festa de formatura, ele me chamou para o jardim da escola. Estava nervoso, gaguejando, suando frio. Começou a dizer alguma coisa, mas antes que terminasse, Cláudio apareceu. Cláudio, o popular, o bonito, o cara do carro importado. Carmen, vem, vou te dar uma carona. Eu olhei para o Paulo e disse, desculpa, Paulinho, a gente conversa depois? Nunca teve depois. Eu comecei a namorar Cláudio. Paulo foi estudar medicina no Rio. A gente perdeu contato. 40 anos. 40 anos sem ver aquele rosto. E agora ele estava ali, na minha frente, me olhando com uma mistura de choque e preocupação. Carmen, fala comigo. Você tomou alguma coisa? Comeu algo? Eu tentei responder. As palavras saíam embaralhadas, quebradas. Café, Cláudio, café. Paulo entendeu. Eu vi nos olhos dele. Ele entendeu na hora. Maldito, ele murmurou. E depois gritando, alguém liga 192, agora, fala que é intoxicação aguda. Ele me deitou no chão de lado. Posição de recuperação, eu acho que se chama assim. Monitorava a minha respiração. Não deixava eu desmaiar completamente. Carmen, fica comigo. Olha para mim. Eu tentava. Tentava com todas as forças que me restavam. Mas o mundo estava escurecendo. Ele quis me matar. Eu sei, Carmen. Eu entendi. Mas você não vai morrer. Não enquanto eu estiver aqui. Sirene. Ambulância chegando. Vozes de paramédicos. Paulo dando instruções com a autoridade de quem faz aquilo há décadas. Suspeita de intoxicação por sedativo com efeito amnésico, provavelmente benzodiazepínico ou escopolamina. Lavagem gástrica urgente, carvão ativado, painel toxicológico completo. O senhor é da família? Paulo olhou para mim, para a mulher que ele tinha amado 40 anos atrás e nunca conseguiu esquecer. Sou amigo, há 40 anos. Ele segurou minha mão enquanto me colocavam na maca. Não soltou nem por um segundo. A última coisa que eu vi antes de apagar foi o rosto dele. O menino que eu salvei há 40 anos, agora me salvando de volta. Paulo me salvou 2 vezes naquele posto de estrada. Uma vez como médico. Outra vez como o amigo que eu nunca deveria ter deixado ir embora. Eu abri os olhos e vi um teto branco. Cheiro de desinfetante. Barulho de máquinas apitando. Luz fluorescente. Hospital. Eu estava viva. Por um momento não lembrei de nada. Não lembrei do café, da rodoviária, do sussurro de Cláudio no meu ouvido. Por um momento, eu só existia, sem passado, sem contexto, sem dor. E então tudo voltou. Como uma onda quebrando na praia, as memórias me atingiram com força total. O café amargo, as pernas bambas. Em 1 hora você não vai lembrar nem do seu próprio nome. Eu lembrava. Lembrava de tudo. Virei a cabeça para o lado e vi Paulo.
Ele estava sentado numa cadeira ao lado da minha cama, com olheiras profundas e a barba por fazer. Parecia que não tinha dormido a noite toda. Carmen? Ele se inclinou para frente, aliviado. Você acordou. Graças a Deus você acordou. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Paulo pegou um copo de água e me ajudou a beber. A água desceu devagar, refrescando, curando. Que horas são? Eu perguntei, a voz ainda rouca. São 9 da manhã, de domingo. Você dormiu quase 20 horas. 20 horas. Um dia inteiro da minha vida, apagado pela droga que meu marido tinha colocado no meu café. Paulo, o que aconteceu comigo? Ele respirou fundo, segurou minha mão com as duas dele. Carmen, eu preciso te contar uma coisa, e não vai ser fácil de ouvir. Eu já sei, o Cláudio tentou me matar. Não exatamente matar, pior. Pior? O que poderia ser pior do que matar? Paulo explicou. A droga que Cláudio tinha usado era um composto desenvolvido para causar amnésia permanente. Não matava o corpo, mas matava a mente. Se eu tivesse chegado ao hospital algumas horas mais tarde, eu teria acordado sem lembrar de nada. Sem lembrar do meu nome, da minha vida, da minha filha. Seria uma casca vazia, uma pessoa sem identidade. Ele queria te apagar, Carmen. Não te matar, te apagar. Eu senti náusea. Não da droga, da traição. Mas por quê? Eu não entendo. Por que ele faria isso? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Paulo me mostrou a passagem de ônibus que tinha sido encontrada na minha bolsa. Não era para Santos, como Cláudio tinha dito. Era para Cuiabá. Uma viagem de quase 2 dias. E o nome na passagem não era Carmen Prado. Era Maria da Conceição Silva. Ele queria que você desaparecesse no meio do país, sem memória, sem identidade. Você ia virar uma indigente, uma pessoa sem passado, e ele ia ficar com tudo. Ficar com tudo. As lojas, o apartamento, o carro, tudo que eu tinha construído em décadas de trabalho. 33 anos, eu sussurrei. 33 anos de casamento. E ele faz isso comigo. As lágrimas vieram. Eu não consegui segurar. Chorei como não chorava desde que era criança, soluços profundos que sacudiam meu corpo inteiro. Paulo não disse nada, só segurou minha mão e deixou eu chorar. Quando as lágrimas finalmente pararam, eu olhei para ele. O que eu faço agora, Paulo? Primeiro, a gente chama a polícia. Você tem uma amiga delegada, não tem? Você mencionou isso quando estava semiconsciente. Sônia Medeiros. A gente foi colega na faculdade. Então liga para ela, conta tudo, e depois a gente planeja. Planeja o quê? Paulo sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. A sua vingança. Eu liguei para Sônia daquela cama de hospital, com Paulo ao meu lado. Sônia e eu tínhamos feito faculdade juntas, há mais de 30 anos. Ela tinha ido para a área policial, eu para a área de moda. Mas a gente nunca perdeu contato. Almoçávamos juntas uma vez por mês, tomávamos vinho nas festas de fim de ano e eu sabia que podia contar com ela para qualquer coisa, inclusive prender meu marido. Carmen, meu Deus, o que aconteceu? Você some por um dia inteiro e agora me liga de um hospital no interior? Eu contei tudo. O café, a rodoviária, o sussurro, o ônibus, Paulo me encontrando no posto de estrada. Sônia ouviu em silêncio. E eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio dela quando estava processando informações, montando um caso na cabeça. Carmen, eu já vi muito homem covarde nessa profissão, ela disse quando eu terminei. Mas esse seu marido é de uma espécie rara de verme. Sônia, eu preciso de ajuda. E você vai ter. Pode deixar que eu cuido dele. Você só precisa ficar viva e ficar escondida. Ninguém pode saber que você está aí. Ninguém pode saber que você lembra de tudo. A única exceção vai ser a Fernanda. Vou precisar dela para o plano jurídico e confio nela como confio em você. Entendido. E Carmen? O quê? 30 anos de amizade. Você acha que eu ia te abandonar agora? Desliguei o telefone sentindo pela primeira vez desde que tinha acordado uma pontada de esperança. Paulo não tinha saído do meu lado. Ele tinha cancelado o congresso de neurologia para qual estava indo quando me encontrou no posto de estrada. Paulo, você não precisa ficar aqui. Eu já estou melhor.
Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ele olhou pela janela do quarto, para o céu azul lá fora. Você me salvou uma vez, Carmen. No colégio, quando aqueles caras iam me bater, você apareceu do nada e enfrentou todo mundo por mim. Eu lembrava. Claro que lembrava. Eu nunca esqueci, e não vou embora agora. Não dessa vez. Eu segurei a mão dele e deixei o silêncio falar por nós. Naquela noite, deitada naquela cama de hospital, eu fiz uma promessa para mim mesma. Quando tudo aquilo acabasse, eu ia pedir perdão para Fernanda. Ia dizer que ela sempre esteve certa. Ia ser a mãe que ela merecia. Se eu sobrevivesse. Sônia trabalhou rápido. Em 2 dias, ela tinha montado um dossiê completo sobre a vida secreta do meu marido. E o que ela descobriu era pior do que eu imaginava. A importadora de vinhos tinha falido há 2 anos. Cláudio tinha escondido isso de mim, fingindo que ia trabalhar toda manhã, quando na verdade passava o dia fazendo sabe-se lá o quê. Mas não era só isso. Cláudio tinha dívidas. Dívidas enormes. 2.800.000 reais com um agiota ligado ao crime organizado. Ele tinha investido em um esquema ilegal de importação que deu errado, e agora estava sendo ameaçado de morte. E para completar o quadro, ele tinha uma amante. Jéssica, 32 anos, personal trainer, loira platinada, unhas enormes, roupas apertadas. Sônia me mostrou as fotos. Os dois no motel, de mãos dadas no shopping, jantando em restaurantes caros. 2 anos de caso, 2 anos de mentiras. As mensagens entre eles são reveladoras, disse Sônia, com nojo na voz. Ela leu algumas para mim. Jéssica perguntando quando Cláudio ia largar a velha. Cláudio prometendo que logo ia estar tudo resolvido. Jéssica cobrando presentes, viagens, luxos que Cláudio pagava com o dinheiro que eu achava que ia para a empresa dele. Ela sabia das dívidas? Sabia, e mesmo assim continuou com ele, achando que quando você sumisse, ela ia ficar com tudo. Sumisse. Que palavra bonita para o que ele tentou fazer comigo. Sônia concordou com a cabeça. Ela tinha conseguido também a confissão do farmacêutico que vendeu a droga para Cláudio. 15.000 reais por um composto que deveria me transformar em um vegetal ambulante. Temos as câmeras da rodoviária também, ela continuou. Cláudio colocando o pó no café, te carregando para o ônibus, saindo sem olhar para trás. Está tudo gravado. Eu deveria estar chorando. Deveria estar destruída. Mas eu já tinha chorado tanto nas últimas 48 horas que não tinha mais lágrimas. Só tinha raiva. Uma raiva fria, calculada, que queimava no meu peito como brasa. E agora? Eu perguntei. O que a gente faz? Sônia sorriu. Um sorriso de predadora. Agora a gente espera. Cláudio entrou com um pedido na justiça para ter acesso às suas contas bancárias. Disse que você desapareceu e ele precisa do dinheiro para financiar as buscas. As buscas. Que ironia. A audiência é daqui a 5 dias e você vai aparecer lá, viva, com memória, com todas as provas. A cara dele vai ser impagável. Ele achou que ia ser o crime perfeito, eu disse. Esqueceu que a melhor amiga dela é delegada, completou Sônia. Nós duas rimos. Um riso amargo, sem alegria, mas ainda assim um riso. Era bom ter alguém do meu lado. Sônia foi embora naquela noite, prometendo voltar em 2 dias com mais informações. Paulo ficou comigo, como tinha ficado desde o começo. Você deveria descansar, eu disse para ele. Já faz 3 dias que você não dorme direito. Eu durmo quando você estiver segura. Eu olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado. Gentil, dedicado, leal. Tudo que Cláudio nunca foi. Ficamos em silêncio, mas era um silêncio bom. Um silêncio cheio de coisas não ditas, que um dia seriam ditas. Na manhã seguinte, Sônia me ligou com notícias urgentes. Carmen, seu marido ligou para o hospital. Meu sangue gelou. Ele sabe que eu estou aqui? Não. Ele estava ligando para hospitais no trajeto do ônibus, procurando uma mulher de 50 e poucos anos, sem documentos. A recepcionista quase contou que você estava internada. Quase? Eu cheguei segundos antes. Coloquei você sob proteção policial. Nenhuma informação pode ser passada sobre você para ninguém. Eu respirei aliviada, mas a paranoia tinha se instalado. Sônia, e se ele descobrir? E se ele vier aqui me matar de verdade? Não vai. Tem 2 policiais na porta do seu quarto 24 horas por dia.
Você está segura, Carmen. Eu prometo. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Tem mais uma coisa, disse Sônia, e o tom dela mudou. Ficou mais hesitante. O quê? É sobre o Gustavo. Gustavo, meu filho. 32 anos, trabalhava na empresa do pai, vivia pedindo dinheiro emprestado. O que tem o Gustavo? Carmen, ele sabia, da amante, há mais de um ano. O mundo parou. O quê? Encontramos mensagens entre ele e o Cláudio. O Gustavo sabia do caso com a Jéssica e não te contou. E agora, depois que você sumiu, ele concordou em testemunhar a favor do pai no tribunal. Vai dizer que o casamento de vocês era perfeito. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Meu filho. Meu próprio filho. E a Fernanda? Eu perguntei, a voz quebrando. A Fernanda está desesperada te procurando. Ela foi na delegacia 3 vezes nos últimos 2 dias. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Claro que sabia. Fernanda sempre soube. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto. Paulo estava do meu lado, mas não disse nada. O que ele poderia dizer? Cláudio quase me achou. Por segundos. Mas a sorte tinha mudado de lado. E meu filho, meu próprio filho sabia de tudo e não me contou. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, processando o que Sônia tinha me contado. Meu filho sabia. Há mais de um ano, Gustavo sabia que o pai tinha uma amante e escolheu não me contar. Por quê? Eu tentei lembrar dos meus 2 filhos crescendo. Tentei entender onde eu tinha errado, em que momento as coisas tinham dado tão errado. Gustavo sempre foi do pai. Desde pequeno, ele preferia Cláudio. Queria ir junto nas viagens de negócios. Ficava deslumbrado com os presentes caros que o pai trazia. Repetia as frases que Cláudio dizia como se fossem verdades absolutas. Eu achava bonito. Um menino que admira o pai. O que poderia ter de errado nisso? Tudo. Tudo estava errado. Cláudio levava Gustavo para reuniões que provavelmente eram encontros com a amante. Dava dinheiro para ele ficar quieto, para não fazer perguntas, para ser cúmplice. E Gustavo aceitava. Aceitava porque era mais fácil. Porque o dinheiro era bom. Porque ele nunca tinha aprendido a diferença entre certo e errado. A culpa era minha também. Eu estava ocupada demais construindo meu negócio, trabalhando demais para sustentar a família, enquanto Cláudio fingia ter uma empresa. Eu terceirizei a criação do meu filho para o homem errado. Mas Fernanda era diferente. Fernanda sempre foi diferente. Desde pequena, ela me seguia para todo lugar. Quando eu abri minha primeira loja, uma barraquinha de roupas na feira do bairro, Fernanda tinha 8 anos e insistia em ir junto. Sentava num banquinho atrás do balcão, fazia lição enquanto eu atendia as clientes e observava tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Mãe, por que aquela moça estava chorando? Ela perguntou uma vez, depois que uma cliente foi embora enxugando lágrimas. Porque o marido dela fez uma coisa muito feia, filha, e ela está triste. O que ele fez? Coisas de adulto. Você vai entender quando crescer. Eu não quero entender. Eu quero ajudar ela. Aos 12 anos, Fernanda começou a me ajudar no estoque. Conferia as peças, organizava por tamanho, anotava o que estava faltando. Ela tinha um talento natural para números e uma memória impressionante. Mãe, tá faltando 3 blusas azuis tamanho M, e a fornecedora mandou 2 saias a menos do que a gente pediu. Como você sabe disso, filha? Eu contei. Aos 15, ela já atendia clientes. As mulheres adoravam ela. Tinha um jeito gentil de ouvir, de fazer as pessoas se sentirem especiais. E ela ouvia as histórias. Histórias de casamentos infelizes, de traições, de mulheres que tinham dado tudo pela família e recebido ingratidão em troca. Mãe, quando eu crescer, quero ser advogada, de família. Por quê, filha? Porque eu quero ajudar essas mulheres, quero fazer justiça para elas. Eu abracei minha filha naquele dia, orgulhosa. Não sabia que um dia eu seria uma dessas mulheres. Aos 16, Fernanda veio me contar que tinha visto o pai com outra mulher. E eu não acreditei. Chamei ela de mentirosa. Disse que ela estava inventando porque não gostava do pai. Fernanda nunca mais tocou no assunto. Mas o olhar dela mudou. Ela se afastou de Cláudio, passou a evitá-lo, a falar o mínimo necessário. E eu, cega e covarde,
Fingi que não percebia. Aos 18, ela entrou na faculdade de Direito. Aos 23, passou na OAB, na segunda tentativa, depois de uma primeira reprovação que a destruiu. Eu lembro do telefonema dela, chorando, dizendo que era uma fracassada. Fernanda, escuta o que eu vou te dizer. Levanta, sacode a poeira e tenta de novo. É assim que a gente faz. É assim que eu sempre fiz. Ela levantou, sacudiu a poeira, tentou de novo e passou. Aos 30 anos, Fernanda era uma advogada respeitada, especialista em casos de violência doméstica e divórcios litigiosos. Ela defendia mulheres como as clientes da minha loja, mulheres que tinham sido traídas, abandonadas, humilhadas. E ela era boa no que fazia. A gente se falava todo dia, almoçava junto toda semana. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, a única pessoa que me conhecia de verdade. Quando eu estava triste, ela percebia antes de eu abrir a boca. Quando eu estava feliz, ela comemorava comigo. Mãe, a senhora é minha heroína, ela me disse uma vez, num almoço de domingo. A senhora construiu tudo isso do zero. Começou vendendo roupa na feira e hoje tem 3 lojas. Eu quero ser igual à senhora quando crescer. Você já cresceu, filha, e você é muito melhor do que eu. Impossível. Deitada naquela cama de hospital, pensando nos meus 2 filhos, eu finalmente entendi a diferença entre eles. Gustavo tinha escolhido o dinheiro, Fernanda tinha me escolhido. E agora, enquanto eu estava ali, escondida, machucada, traída, Gustavo estava se preparando para testemunhar a favor do pai, e Fernanda estava desesperada me procurando. Eu precisava falar com ela, precisava contar a verdade. Sônia autorizou. Disse que Fernanda era de confiança, que poderia ajudar no plano. E no fim da tarde, meu telefone tocou com o nome dela na tela. Minha filha. Eu atendi tremendo. Mãe, mãe! Fernanda estava chorando, soluçando. Eu nunca tinha ouvido ela chorar assim. A Sônia me contou. Mãe, graças a Deus, eu achei que tinha perdido a senhora. Eu estou aqui, filha, estou viva. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia. Eu senti, mãe. Quando a senhora não atendeu o telefone, quando a senhora não mandou mensagem dizendo que tinha chegado, eu senti que tinha alguma coisa muito errada. Eu devia ter te ouvido, filha. Há 14 anos, quando você viu ele no shopping. Silêncio. Fernanda chorando mais. A senhora lembra disso? Eu nunca esqueci, Fernanda. Só não quis acreditar. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter te ouvido, por ter te chamado de mentirosa, por ter escolhido ele em vez de você. Mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter insistido mais. Perdoar? Você me perdoa, filha. Você estava certa esse tempo todo, e eu fui uma idiota. A senhora não foi idiota. A senhora confiou no marido. Não tem nada de errado nisso. Tinha tudo de errado, filha, e eu quase paguei com a minha vida. Fernanda quis ir ao hospital na hora, imediatamente, pegar o carro e dirigir até Ribeirão Preto, me abraçar, me proteger. Ainda não, filha. A Sônia tem um plano, uma audiência daqui a 5 dias. Eu preciso aparecer lá viva, com todas as provas. Que audiência? Eu expliquei. Cláudio pedindo acesso às minhas contas, alegando que eu tinha desaparecido, fingindo de marido preocupado. Eu vou estar lá, disse Fernanda, a voz mudando de chorosa para determinada. Eu vou ser sua advogada nessa audiência. Filha, você não precisa. Mãe, a voz dela cortou a minha, firme, sem espaço para discussão. A senhora me ensinou a ser forte, me ensinou a lutar. A senhora me disse para levantar, sacudir a poeira e tentar de novo. Agora é minha vez de fazer o mesmo pela senhora. Não discute comigo. Eu chorei, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão, de orgulho, de amor. O que eu fiz para merecer uma filha como você? A senhora me criou, é isso que fez. Sônia chegou no hospital 2 dias antes da audiência. Ela trouxe tudo. As provas, os vídeos, os prints de mensagens, a confissão do farmacêutico, uma pasta grossa de documentos que provavam, sem sombra de dúvida, que meu marido tinha tentado me destruir. O plano é simples, ela explicou, espalhando os papéis na mesinha do quarto.
Cláudio entrou com um pedido de acesso às suas contas. Disse que você desapareceu e ele precisa do dinheiro para financiar as buscas. Que ironia! Ele me fez desaparecer e agora quer dinheiro para me procurar. Exatamente. A audiência é quinta-feira, às 2 da tarde, no Fórum de São Paulo. Você vai aparecer lá, viva, lúcida, com memória intacta. E com todas essas provas. A cara dele vai ser impagável, eu disse. Vai ser mais do que impagável. Vai ser histórica. Paulo estava sentado do outro lado do quarto, ouvindo em silêncio. Ele não tinha saído do meu lado em nenhum momento durante aqueles dias. Tinha se tornado minha âncora, meu ponto de equilíbrio, minha razão para acreditar que ainda existiam homens bons no mundo. Sônia hesitou, olhou para Paulo, depois para mim. Carmen, tem mais uma coisa, sobre o Gustavo. Meu estômago afundou. O que tem? Ela me mostrou prints de conversa entre Cláudio e Gustavo. Mensagens trocadas nos últimos meses, nos últimos anos. Meu filho sabia da amante. Há mais de um ano, ele sabia. Mas não era só isso. Quando você sumiu, Cláudio ligou para o Gustavo, disse Sônia. Pediu para ele testemunhar a favor dele no tribunal. Dizer que o casamento de vocês era perfeito, que você nunca dava sinais de querer ir embora. E o que o Gustavo respondeu? Sônia me mostrou a mensagem. Tô junto, pai. Falo que o casamento era perfeito. Eu li. Rele. Não conseguia processar. Tem mais, disse Sônia. A gente grampeou o telefone do Cláudio. Tem um áudio do Gustavo. Ela apertou o play. A voz do meu filho encheu o quarto. Pai, a mãe desconfiava de alguma coisa? E a voz de Cláudio respondendo. Não se preocupa, ela não desconfiava de nada. A voz do meu filho, fria, calculista, perguntando se eu tinha descoberto alguma coisa antes de ser envenenada. Como se fosse uma questão logística, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu corri para o banheiro e vomitei. Não era a droga, não era a fraqueza, era a traição do meu próprio sangue. Quando voltei para o quarto, Paulo me abraçou. Sônia ficou em silêncio, esperando. Eu não consigo, eu disse, a voz quebrada. Não consigo enfrentar os dois, meu marido e meu filho. Como eu vou fazer isso? Carmen, começou Sônia. Eu só quero ir embora, sumir, recomeçar em outro lugar, longe de tudo isso. Paulo e Sônia se olharam, sem saber o que dizer. E então meu telefone tocou. Minha filha. Eu atendi, a voz ainda rouca do choro. Fernanda. Mãe, o que aconteceu? A senhora está diferente. Eu sinto na sua voz. Eu contei. Sobre Gustavo, sobre as mensagens, sobre o áudio. Silêncio do outro lado da linha. E então a voz da minha filha voltou. Diferente. Não era mais a voz de uma filha preocupada. Era a voz de uma guerreira. Mãe, escuta o que eu vou falar. Filha, eu não consigo. A senhora vai conseguir. A força na voz dela me fez parar. Eu passei 14 anos sabendo que o pai não prestava. 14 anos sendo chamada de mentirosa, de exagerada. 14 anos vendo a senhora defender ele enquanto eu engolia sapo calada. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? E sabe por que eu nunca desisti da senhora? Porque a senhora nunca desistiu de mim. Quando eu reprovei na OAB na primeira vez, lembra o que a senhora me disse? Levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Exatamente. E eu levantei, e eu tentei, e eu passei, por causa da senhora. Silêncio. Então agora sou eu que tô dizendo, levanta, mãe, sacode a poeira, e vai pro tribunal destruir esses dois. Eu comecei a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes. A senhora construiu um império vendendo roupa em feira. Criou 2 filhos sozinha enquanto o pai fingia trabalhar. Sobreviveu a um envenenamento que deveria ter te apagado da existência. A senhora acha que não consegue enfrentar um covarde e um mimado? Eu ri no meio do choro. Um riso molhado, mas ainda assim um riso. E outra coisa, mãe. Se a senhora não for, eu vou. Eu vou lá sozinha e destruo os 2 com minhas próprias mãos. Mas eu prefiro que a senhora veja, porque a senhora merece ver a cara deles quando perceberem que perderam. Eu olhei para Paulo e Sônia, que observavam em silêncio. Você é igualzinha a mim, sabia? Eu disse para Fernanda. Eu sei, por isso a senhora vai levantar dessa cama e ir comigo.
Eu respirei fundo, sequei as lágrimas, endureci a voz. Tá bom, filha, eu vou. Do outro lado da linha, eu quase podia ver o sorriso da minha filha. Essa é a minha mãe. Faltavam 5 dias. 5 dias para enfrentar o homem que tentou me matar e o filho que me traiu. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha Paulo, tinha Sônia e tinha Fernanda. E isso era tudo o que eu precisava. Os 5 dias antes da audiência foram os mais longos da minha vida. Eu me recuperava aos poucos. A droga tinha saído do meu sistema, mas os efeitos emocionais ainda estavam lá. Eu acordava no meio da noite suando frio, sonhando com Cláudio sussurrando no meu ouvido. Às vezes, eu tinha flashbacks durante o dia. O gosto amargo do café, as pernas bambas, a sensação de estar perdendo o controle do próprio corpo. Paulo não saiu do meu lado. Ele dormia numa poltrona do quarto, acordava antes de mim, trazia café do refeitório do hospital e sempre bebia primeiro, para me mostrar que era seguro. Você não precisa fazer isso, eu disse na terceira vez que ele fez isso. Eu sei, mas eu quero que você se sinta segura. A gente conversava por horas, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Eu descobri coisas sobre Paulo que nunca tinha imaginado. Ele tinha sido casado por 22 anos com uma mulher chamada Helena, oncologista, que morreu de câncer 3 anos atrás. A vida é irônica, ele disse. Ela passou a carreira inteira tratando câncer nos outros e morreu de câncer. Você a amava? Muito. Ela foi minha parceira, minha melhor amiga, minha companheira de vida. Quando ela morreu, eu achei que não ia conseguir continuar. Mas continuou. A gente sempre continua, Carmen. É o que a gente faz. Eu contei para ele também. Sobre os anos de casamento com Cláudio, sobre as noites que eu dormia sozinha enquanto ele trabalhava até tarde, sobre as vezes que eu desconfiava, mas escolhia ignorar. Você nunca foi feliz com ele, foi? Paulo perguntou. Eu pensei por um momento. Será que eu tinha sido feliz? Eu achava que era, mas acho que eu só estava acostumada. Acostumada com a rotina, com a companhia, com a ideia de ter uma família. Felicidade de verdade? Não sei se eu conheci isso. Conheceu sim, disse Paulo. Você me contou sobre a Fernanda, sobre como vocês são próximas, como ela é sua melhor amiga. Isso é felicidade, Carmen. Isso é amor de verdade. Ele tinha razão. Fernanda era minha felicidade. Sempre tinha sido. Na quarta noite, enquanto eu tentava dormir, Paulo puxou a poltrona para perto da minha cama. Carmen, posso te contar uma coisa? Claro. Você lembra daquela noite? A festa de formatura no jardim da escola? Eu fechei os olhos e lembrei. Era dezembro de 1984, a última festa do colégio antes do vestibular. O ginásio estava decorado com balões azuis e brancos, as cores da escola. A música alta, gente dançando, adolescentes aproveitando as últimas semanas antes de virar adultos. Eu estava perto da mesa de refrigerantes quando Paulo apareceu do meu lado. Ele estava diferente naquela noite. Tinha colocado uma camisa social, penteado o cabelo, até tirado os óculos. Carmen, posso falar com você, em particular? Eu olhei ao redor. Minhas amigas estavam dançando. Ninguém ia perceber minha falta. Claro, Paulinho. O que foi? Ele me levou para o jardim da escola. Era uma noite quente de verão, com a lua cheia iluminando tudo. O cheiro de jasmim no ar, grilos cantando, a música da festa abafada pela distância. A gente parou embaixo de uma árvore. Paulo estava tremendo. Carmen, eu preciso te dizer uma coisa. O que foi? Você está bem? Estou. Quer dizer, não estou. Quer dizer... Ele respirou fundo. Eu ensaiei isso 1000 vezes na minha cabeça, mas agora que você está aqui na minha frente, eu esqueci tudo. Eu ri. Calma, Paulinho. Sou eu. Pode falar. Ele olhou para mim, nos olhos, e eu vi alguma coisa ali que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto e tivesse fingido não ver. Carmen, a gente é amigo há 3 anos, e nesses 3 anos você foi a pessoa mais importante da minha vida. Você me defendeu quando ninguém mais defendia. Você me fez rir quando eu só queria chorar. Você me fez acreditar que eu podia ser alguém. Meu coração começou a acelerar. E eu não sei como dizer isso, mas... Ele deu um passo na minha direção. Eu podia sentir o calor dele,
o nervosismo dele, o amor dele. Carmen, eu te... Uma buzina cortou a noite. A gente se virou. Um carro vermelho tinha parado na entrada da escola. Um Chevette do ano, brilhando sob a luz dos postes. E encostado nele, sorrindo como se fosse dono do mundo, estava Cláudio. Carmen, vem, vou te dar uma carona. Cláudio, o popular, o bonito, o capitão do time de vôlei, o cara que todas as meninas queriam e que por algum motivo tinha escolhido me notar naquele mês. Eu olhei para Paulo, para o meu amigo, para o menino que estava prestes a me dizer alguma coisa importante. Desculpa, Paulinho, a gente conversa depois? E eu fui, sem olhar para trás, sem ver o rosto dele desmoronando, sem saber que aquele depois nunca ia chegar. Eu abri os olhos. Estava de volta ao quarto do hospital, 40 anos depois. Eu ia te pedir em namoro naquela noite, disse Paulo, a voz rouca. Ia dizer que te amava desde os 14 anos, que você era a pessoa mais corajosa e mais bonita que eu conhecia, que eu queria passar o resto da vida do seu lado. Paulo. E então o Cláudio apareceu, com aquele carro, com aquele sorriso, e você foi embora. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei. Você era jovem. E ele era... ele. Silêncio. Eu fiquei no jardim por 1 hora depois que você foi embora, ele continuou, olhando para a lua, tentando entender onde eu tinha errado, e então eu decidi que ia ser alguém, que ia estudar medicina, ia virar um profissional respeitado, ia provar que eu era bom o suficiente. Você não precisava provar nada. Eu sei disso agora, mas naquela época eu achava que você tinha escolhido ele porque ele era melhor que eu, mais bonito, mais rico, mais popular. E eu passei 40 anos tentando compensar isso. Silêncio. Você se arrepende? Eu perguntei. De não ter insistido naquela noite? Todos os dias da minha vida. E agora? Paulo sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Agora eu tenho uma segunda chance, e não vou desperdiçar. No dia seguinte, Fernanda chegou. Eu ouvi os passos dela no corredor antes de vê-la. Passos rápidos, determinados, de alguém que está com pressa de chegar a algum lugar. E então a porta do quarto se abriu e lá estava ela. Minha filha, minha Fernanda. Ela estava de tailleur preto, cabelo preso num coque elegante, pasta de advogada na mão. Parecia mais velha do que eu lembrava, mais séria, mais forte. Mas quando ela me viu, toda essa fachada profissional desmoronou. Mãe! Ela correu até minha cama e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem tinha achado que ia perder a pessoa mais importante da vida. Mãe, graças a Deus a senhora está bem. Eu a abracei de volta com toda a força que eu tinha. Eu estou aqui, filha. Estou aqui. Ficamos assim por muito tempo, abraçadas, chorando, sem precisar dizer nada. Mãe e filha reunidas depois do pior pesadelo que eu já tinha vivido. Quando finalmente nos separamos, Fernanda enxugou as lágrimas e voltou a ser a advogada. Me conta tudo. Quero saber cada detalhe do que aconteceu, cada prova que a Sônia conseguiu, cada passo do plano. Eu contei, e enquanto eu falava, Fernanda tomava notas, fazia perguntas, montava a estratégia na cabeça. Ela era brilhante, sempre tinha sido, e vê-la em ação me encheu de orgulho. A estratégia é simples, ela disse quando eu terminei. A gente deixa ele falar primeiro, deixa ele fazer o showzinho de marido preocupado, de homem desesperado procurando a esposa. E então a gente entra. E quando entramos? Fernanda sorriu. Um sorriso que eu conhecia bem. O sorriso dela quando estava prestes a destruir alguém no tribunal. A senhora entra atrás de mim. Eu vou na frente como sua advogada. Quando o juiz perguntar quem é a representante legal da vítima, eu me apresento. E então a senhora aparece. E o Cláudio? O Cláudio vai ter um infarte. Não literal, infelizmente. Mas a cara dele vai valer todo esse sofrimento. E o Gustavo? O sorriso de Fernanda desapareceu. Seu rosto ficou duro. O Gustavo fez a escolha dele, escolheu o lado errado, e vai pagar por isso. Eu senti um aperto no peito. Era meu filho, afinal. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito, ainda era meu filho. Fernanda, eu não sei se consigo enfrentar ele. É uma coisa enfrentar o Cláudio, mas o Gustavo...
Fernanda pegou minha mão. Mãe, escuta. O Gustavo sabia. Sabia há mais de um ano que o pai tinha uma amante. E não só não te contou, como concordou em testemunhar a favor dele, em mentir pro juiz, em te trair. Eu sei, mas... Não tem mas, mãe. Ele escolheu dinheiro. Escolheu a mesada que o pai dava, o apartamento que o pai pagava, a vida de playboy que o pai financiava. Ele te vendeu por conforto. Eu fiquei em silêncio. E enquanto ele fazia isso, enquanto ele escolhia o pai em vez da senhora, sabe o que eu estava fazendo? O quê? Estava na delegacia, 3 vezes em 2 dias, implorando para Sônia me deixar ajudar na investigação, passando noites em claro tentando descobrir o que tinha acontecido com a senhora, chorando no banheiro do escritório porque eu achava que tinha perdido minha mãe. Os olhos de Fernanda estavam cheios de lágrimas, mas a voz continuava firme. Eu sempre estive do seu lado, mãe. Sempre. Desde os 16 anos, quando eu tentei te contar sobre o pai e a senhora não acreditou. Mesmo assim, eu nunca desisti. Nunca abandonei a senhora. Porque é isso que família de verdade faz. Eu a abracei de novo. Minha filha, minha guerreira. Eu sei, filha. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você, por ter escolhido ele tantas vezes. Você merecia uma mãe melhor. Eu tive a melhor mãe do mundo, disse Fernanda. A senhora só estava cega, mas agora a senhora está vendo, e a gente vai fazer justiça, juntas. Naquela noite, Fernanda conheceu Paulo. Eu apresentei os dois com um nervosismo que eu não sentia há anos. Fernanda era minha filha, minha melhor amiga, a pessoa cuja opinião mais me importava. E Paulo era... Paulo. O homem que estava me fazendo acreditar em segundas chances. Fernanda olhou para ele por um longo momento, analisando, avaliando, procurando sinais de perigo. E então ela sorriu. Então foi o senhor que salvou minha mãe. Eu só estava no lugar certo, na hora certa. Não é só isso. A Sônia me contou o que o senhor fez. Cancelou o congresso, ficou no hospital todos esses dias, cuidou dela como se fosse... Ela fez uma pausa. Como se fosse importante. Ela é importante, disse Paulo. Sempre foi. Fernanda olhou para mim. Eu vi nos olhos dela a mesma coisa que ela estava vendo nos olhos de Paulo. Mãe, eu gostei dele, ela disse, direta como sempre. Ele olha para a senhora do jeito certo. Do jeito certo? Do jeito que o pai nunca olhou. Eu não soube o que dizer. Então não disse nada. Só sorri. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, Fernanda apareceu no meu quarto. Mãe, está acordada? Estou, filha. O que foi? Ela sentou na beirada da minha cama, como fazia quando era criança e tinha pesadelos. Eu quero te contar uma coisa. Sobre o Gustavo. Eu me sentei, preocupada. O quê? Há uns 6 meses eu encontrei ele num restaurante. A gente não se fala muito, a senhora sabe, mas ele estava sozinho e eu resolvi sentar com ele. E? Fernanda respirou fundo, como se estivesse revivendo a cena. A gente conversou sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família, e em algum momento eu percebi que ele estava estranho. Ficava olhando para o prato, mexendo na comida sem comer. Parecia que tinha alguma coisa pesando nele. O que ele disse? Ele perguntou como a senhora estava. Perguntou se vocês ainda almoçavam juntas, se a senhora parecia feliz. Perguntas estranhas para quem nunca se importou com isso. Meu coração acelerou. E então ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Fernanda, às vezes eu olho para a mãe e sinto que a gente devia ter feito mais, protegido mais, falado mais. Falado mais sobre o quê? Foi exatamente o que eu perguntei. E ele ficou em silêncio por um tempo longo, mexendo no copo, evitando o meu olhar. Eu vi que ele estava travando uma batalha interna, que tinha alguma coisa na ponta da língua que ele queria dizer, mas não conseguia. Fernanda olhou para mim. E então eu pressionei. Perguntei diretamente. Gustavo, o que você sabe que eu não sei? O que você está escondendo? E ele quase falou, mãe. Eu vi nos olhos dele. Ele abriu a boca, respirou fundo e fechou. Fechou a boca, pediu a conta e disse que precisava ir, que tinha um compromisso. Mas eu vi, mãe. Eu vi que ele ia contar. Sobre o pai, sobre a amante, sobre tudo. Por que ele não contou? Fernanda suspirou.
porque nessa hora o telefone dele tocou. Era o pai. E quando ele viu o nome na tela, alguma coisa mudou no rosto dele. Medo, talvez. Ou vergonha. Ele atendeu, falou, já estou indo, e foi embora sem se despedir direito. Silêncio. Ele é um covarde, mãe. Sempre foi. Ele prefere o conforto à verdade, prefere o dinheiro à família, prefere a facilidade à coragem. Naquele dia, no restaurante, ele teve a chance de fazer a coisa certa e escolheu não fazer. Você acha que ele se arrepende? Acho que ele vai se arrepender amanhã, quando vir a senhora entrar naquele tribunal. Vai se arrepender pelo resto da vida. Silêncio. Mãe, eu sei que é difícil. Ele é seu filho. A senhora o carregou na barriga, o amamentou, o criou. Mas ele fez uma escolha, e agora vai ter que viver com as consequências dessa escolha. Eu sei, filha, eu sei. Fernanda me abraçou. Pode chorar, mãe. Eu seguro a senhora. É para isso que filha serve. E eu chorei. Chorei pelos 33 anos perdidos, pelo marido que me traiu, pelo filho que me abandonou. Chorei pelo momento no restaurante em que Gustavo poderia ter me salvado e escolheu não salvar. Chorei pela mulher que eu era antes de entrar naquele ônibus e pela mulher que eu ia ter que me tornar depois. Fernanda segurou minha mão a noite toda e na manhã seguinte eu estava pronta. Pronta para enfrentar meu passado. Pronta para reclamar meu futuro. Pronta para destruir os homens que tentaram me destruir. O Fórum de São Paulo estava cheio naquela quinta-feira. Advogados de terno correndo pelos corredores, famílias esperando audiências, funcionários carregando pilhas de processos. O barulho de saltos no piso de mármore, de vozes ecoando nas paredes altas, de vidas sendo decididas atrás de portas fechadas. Eu estava num carro estacionado do lado de fora, com Fernanda e Paulo. Sônia tinha ido na frente, preparar o terreno. A audiência estava marcada para 2 da tarde. Eram 1h45. Mãe, como a senhora está se sentindo? Eu olhei para Fernanda. Minha filha estava impecável. Tailleur preto, cabelo preso, maquiagem discreta. Parecia uma advogada de filme. Parecia alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Nervosa, eu admiti. Muito nervosa. É normal. Mas a senhora não precisa ter medo. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. Paulo segurou minha mão. Carmen, você sobreviveu ao pior. Você acordou naquele hospital quando deveria ter esquecido tudo. Você está aqui, viva, lúcida, pronta para lutar. Isso já é uma vitória. Eu respirei fundo. Eles tinham razão. Eu tinha sobrevivido. E agora eu ia fazer justiça. Vamos, eu disse. A gente entrou no fórum por uma porta lateral. Sônia tinha conseguido um acesso discreto para que Cláudio não me visse antes da hora. Subimos 2 andares de escada, atravessamos um corredor vazio e paramos em frente a uma porta com o número 7. É aqui, disse Sônia, que estava nos esperando. A audiência já começou. Cláudio está lá dentro, fazendo o showzinho dele. O Gustavo também está? Eu perguntei. Está, sentado do lado do pai, pronto para testemunhar. Meu estômago se contraiu, mas eu engoli o medo. A Jéssica? Sônia hesitou. Não sei, ela não estava na lista de testemunhas. Tudo bem, vamos. Fernanda ajeitou o tailleur, pegou a pasta de documentos e se posicionou na minha frente. Mãe, quando eu entrar, a senhora conta até 10 e entra atrás de mim. Não olha para o Cláudio, não olha para o Gustavo. Olha só para mim. Eu vou guiar a senhora. Entendido. E mãe? O quê? Fernanda sorriu. Um sorriso feroz. Aproveita cada segundo. Ela abriu a porta e entrou. Eu contei até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E entrei. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Uma mesa grande no centro, onde o juiz estava sentado. Do lado esquerdo, Cláudio e seu advogado. Do lado direito, uma cadeira vazia, a cadeira da vítima. Gustavo estava sentado atrás do pai, numa fileira de cadeiras para testemunhas. Quando eu entrei, o mundo parou. Cláudio estava no meio de uma frase. Estava dizendo alguma coisa sobre como estava desesperado para encontrar a esposa, sobre como precisava do dinheiro para continuar as buscas. A voz dele era convincente, cheia de emoção fingida, e então ele me viu. A cor sumiu do rosto dele.
Os olhos arregalaram. A boca abriu e fechou sem emitir som nenhum. Ele parecia um peixe fora d'água, engasgando com o ar. Carmen! A voz dele saiu como um sussurro estrangulado. Eu não respondi. Não olhei para ele. Olhei para Fernanda, como ela tinha mandado. Fernanda se aproximou da mesa do juiz com a confiança de quem faz aquilo há anos. Meritíssimo, meu nome é Fernanda Prado. Sou advogada, inscrita na OABSP sob o número 287.451 e represento a vítima neste processo. O juiz, um homem de uns 60 anos com cara de quem já tinha visto de tudo, olhou para mim com curiosidade. Vítima? Que vítima? Estamos aqui tratando de um pedido de acesso a contas bancárias de uma pessoa desaparecida. Com todo respeito, meritíssimo, a pessoa não está desaparecida. Ela está aqui, na sua frente. Carmen Prado, minha mãe e cliente. O juiz olhou de Fernanda para mim, de mim para Cláudio. Senhor Prado, o senhor disse que sua esposa havia desaparecido. Cláudio não conseguia falar. Estava em choque. Seu advogado tentou intervir. Meritíssimo, claramente houve um mal-entendido. Meu cliente... Não houve mal-entendido nenhum, interrompeu Fernanda. Houve tentativa de homicídio qualificado, envenenamento, falsidade ideológica e tentativa de apropriação indébita de patrimônio. E eu tenho provas de tudo. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo. Silêncio, doutora, essas são acusações muito graves. Eu sei, meritíssimo, por isso eu trouxe as provas. Fernanda abriu a pasta e começou a distribuir documentos. Cópias das mensagens entre Cláudio e Jéssica, prints das conversas com Gustavo, a confissão do farmacêutico, laudos médicos do Hospital de Ribeirão Preto, vídeos das câmeras de segurança da rodoviária. Este é o réu comprando a substância que usou para envenenar minha mãe, ela disse, mostrando um documento. Esta é a receita falsificada que ele usou. Este é o laudo toxicológico mostrando os níveis da droga no sangue dela. E este... Ela fez uma pausa dramática. Este é o vídeo do réu colocando a droga no café da minha mãe, na rodoviária do Tietê, no dia 12 de março deste ano. Fernanda conectou um pendrive no computador da sala. A tela acendeu. E lá estava Cláudio, em preto e branco granulado, olhando para os lados, colocando um pó branco no copo de café, entregando para mim com um sorriso. O senhor pode ver claramente o réu administrando a substância, continuou Fernanda. E aqui, ela avançou o vídeo. O réu carregando a vítima, que já estava sob efeito da droga, para dentro do ônibus. Note que ela mal consegue andar. E aqui, mais um avanço. O réu saindo do ônibus sem olhar para trás, enquanto a vítima fica sozinha, drogada, com uma passagem falsa no nome de Maria da Conceição Silva, destino Cuiabá. Silêncio absoluto na sala. O juiz olhou para Cláudio com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Nojo, repulsa, fúria contida. Senhor Prado, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Cláudio finalmente encontrou a voz. Mas não era a voz confiante de antes. Era a voz de um homem desesperado. Meritíssimo, isso é uma armação. Minha esposa está confusa. Ela sofreu um trauma. Ela não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo, eu falei. Foi a primeira vez que eu abri a boca desde que entrei na sala. Todo mundo se virou para mim. Eu sei que você colocou uma droga no meu café. Sei que você sussurrou no meu ouvido que em 1 hora eu não ia lembrar nem do meu próprio nome. Sei que você comprou uma passagem para Cuiabá no nome de Maria da Conceição Silva para me mandar para o meio do país sem memória, sem identidade, sem vida. Minha voz estava firme, mais firme do que eu esperava. Eu sei que você tem uma amante chamada Jéssica, que você deve quase 3 milhões de reais para um agiota e que você planejou tudo isso para ficar com o meu dinheiro. O dinheiro que eu construí, as lojas que eu ergui, o patrimônio que eu acumulei enquanto você fingia ter uma empresa. Cláudio estava branco, tremia, suava. Carmen, meu amor, eu posso explicar. Não me chama de amor. Minha voz cortou como uma faca. Você perdeu esse direito quando tentou me apagar da existência. Fernanda se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro. Meritíssimo, além das provas materiais, temos também provas testemunhais. O farmacêutico que vendeu a droga já prestou depoimento à polícia.
E temos também. Ela olhou para trás, para a fileira de testemunhas. O depoimento do filho do réu, Gustavo Prado, que tinha conhecimento do caso extraconjugal há mais de um ano e concordou em testemunhar falsamente a favor do pai. Gustavo, que estava sentado em silêncio até aquele momento, ficou pálido. Eu não... Temos as mensagens, Gustavo, disse Fernanda, olhando diretamente para ele. Temos o áudio. Pai, a mãe desconfiava de alguma coisa? Lembra dessa frase? Gustavo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Fernanda se virou para o juiz. Meritíssimo, solicito a prisão preventiva do réu Cláudio Henrique Prado por tentativa de homicídio qualificado e a abertura de inquérito contra Gustavo Prado por falso testemunho e obstrução de justiça. O juiz assentiu. Concedido. Oficial de justiça, por favor. E então a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou correndo, loira platinada, unhas enormes, roupas apertadas. Jéssica. Cláudio, Cláudio, o que está acontecendo? Ela correu até ele, sem perceber o que estava acontecendo na sala, sem perceber que tinha acabado de entrar no meio de uma audiência, sem perceber que eu estava ali. E então ela me viu. O rosto dela passou por várias expressões em menos de um segundo. Confusão, reconhecimento, terror. Você está viva? Surpresa, eu disse. Jéssica recuou, tropeçando nos próprios saltos. Eu não sabia de nada. Ele me disse que vocês iam se separar. Ele prometeu que ia ficar tudo bem. Ele prometeu muita coisa, não é? Disse Fernanda. Prometeu que ia largar minha mãe, prometeu que ia ficar rico, prometeu que vocês iam viver felizes para sempre. E você acreditou. Em tudo. Jéssica olhou para Cláudio desesperada. Cláudio, fala alguma coisa. Fala que isso não é verdade. Cláudio não respondeu. Estava olhando para o chão, derrotado. Cláudio! Cala a boca, Jéssica! Foi a primeira vez que ele gritou. A máscara finalmente tinha caído. Jéssica cambaleou como se tivesse levado um tapa. Você prometeu que a gente ia ficar junto. Você disse que ela ia sumir e a gente ia poder ser feliz. Eu disse para você calar a boca. Mas Jéssica estava em pânico. As palavras saíam em jatos, sem filtro. Você disse que a droga ia fazer ela esquecer tudo. Disse que ela ia virar uma indigente no interior e ninguém ia saber. Disse que o dinheiro ia ser nosso. Silêncio mortal na sala. Jéssica tinha acabado de confessar na frente do juiz que sabia de tudo. Sônia, que estava de pé no fundo da sala, se aproximou. Jéssica Almeida, você está sendo detida como cúmplice de tentativa de homicídio qualificado. Você tem o direito de permanecer calada. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Jéssica começou a gritar, a chorar, a se debater. Eu não fiz nada. Foi tudo ele. Eu só queria ficar com ele. Enquanto os policiais a arrastavam para fora da sala, ela continuava gritando. Mascara escorrendo pelo rosto, cabelo desgrenhado, toda a pose de mulher fatal desmoronando em histeria. Eu a observei ser levada embora. E então me virei para Cláudio. Então essa é a mulher por quem você tentou me matar. A mulher por quem você jogou fora 33 anos de casamento. Eu dei um passo na direção dele. Ela nem é bonita. Alguém na sala riu. Um riso abafado, nervoso. Cláudio ficou vermelho. E então aconteceu. Cláudio caiu de joelhos no chão da sala de audiência, na frente do juiz, na frente dos advogados, na frente de todo mundo. Caiu como um saco vazio, as pernas cedendo embaixo dele. Carmen! A voz dele saiu estrangulada, desesperada. Carmen, por favor, me perdoa. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu te amo. Sempre te amei. Eu olhei para ele, para o homem que tinha sido meu marido por 33 anos. Para o homem que tinha colocado veneno no meu café e me mandado para o outro lado do país para morrer sem memória. E agora ele estava ali, de joelhos, chorando, implorando. Por favor, Carmen, diz para o juiz que você me perdoa. Diz que foi um mal-entendido. A gente pode recomeçar, meu amor. A gente pode. Levanta! Minha voz saiu fria como gelo. Carmen, por favor. Levantar. Ele se encolheu, ainda de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você quer que eu tenha pena de você? Eu perguntei.
Você que planejou me apagar da existência? Você que ia ficar com tudo que eu construí enquanto eu vagava sem memória pelo interior do país? Você quer pena? Silêncio. Eu passei 33 anos da minha vida com você. 33 anos trabalhando, construindo, sustentando essa família enquanto você fingia ter uma empresa. E você retribuiu tentando me matar. Dei um passo para trás. Levanta do chão, Cláudio. Levanta e olha para mim. Ele se levantou cambaleando, os olhos inchados, o rosto molhado, toda a pose de homem confiante destruída. Agora você vai preso, e eu vou embora, e eu nunca, nunca mais quero ver a sua cara. Eu virei as costas para ele. Carmen, Carmen! Ele gritava atrás de mim, mas eu não olhei. Não me virei. Continuei olhando para frente enquanto Sônia se aproximava dele com as algemas. Cláudio Henrique Prado, você está preso por tentativa de homicídio qualificado, envenenamento, falsidade ideológica e tentativa de apropriação indébita de patrimônio. Você tem o direito de permanecer calado. Eu ouvi o clique das algemas. Ouvi ele sendo arrastado para fora, ainda gritando meu nome. Mas não olhei. Não dei esse prazer para ele. Sônia parou do meu lado antes de levá-lo. Vou pessoalmente garantir que ele apodreça na cadeia, Carmen. Eu sei que vai. Quando a porta se fechou atrás de Cláudio, eu me virei para Gustavo. Meu filho estava sentado na mesma cadeira, paralisado. Não tinha se movido durante toda a cena com Jéssica, durante toda a prisão do pai. Estava em choque. Fernanda se posicionou ao meu lado. Gustavo, ela disse, a voz gelada. Você tem algo a dizer? Ele olhou para mim, para os olhos da mãe que ele tinha traído. Mãe, eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu juro que não sabia. Você sabia da amante, eu disse. Há mais de um ano. Eu achei que não era da minha conta. Achei que vocês iam se resolver. E quando eu desapareci, quando seu pai disse que eu tinha sumido, você não desconfiou de nada? Gustavo ficou em silêncio. Você concordou em mentir para o juiz, continuou Fernanda. Ia dizer que o casamento dos nossos pais era perfeito. Ia ajudar o pai a roubar o dinheiro da nossa mãe. Eu não ia, eu só... Você escolheu o lado errado, Gustavo. A voz de Fernanda era afiada como navalha. Escolheu dinheiro em vez da nossa mãe. Parabéns. Espero que tenha valido a pena. Gustavo começou a chorar. Mãe, me perdoa. Por favor. Eu errei. Eu sei que errei. Eu olhei para o meu filho, para o homem que eu tinha criado, amamentado, protegido. Para o homem que tinha escolhido o pai criminoso em vez da mãe inocente. Eu não sei se consigo te perdoar, Gustavo. Não agora. Talvez nunca. Mãe, vá embora. A gente conversa depois, se eu conseguir. Gustavo se levantou, cambaleando. Olhou para mim uma última vez, com os olhos cheios de lágrimas, e saiu da sala. Quando a porta se fechou, eu finalmente me permiti respirar. Fernanda me abraçou. A senhora foi incrível, mãe. Incrível. Eu não teria conseguido sem você, filha. A senhora teria conseguido sim. A senhora consegue qualquer coisa. Paulo se aproximou. Ele tinha ficado no fundo da sala durante toda a audiência, observando em silêncio. Carmen, ele disse simplesmente. Eu olhei para ele, para o homem que tinha me salvado num posto de estrada, para o homem que tinha ficado do meu lado durante os piores dias da minha vida, para o homem que me amava há 40 anos e nunca tinha desistido. Acabou, eu disse. Finalmente acabou. Não, disse Paulo com um sorriso suave. Não acabou. Está só começando. O ano e meio seguinte foi de reconstrução. Cláudio foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, envenenamento e falsidade ideológica. O juiz considerou as circunstâncias agravantes, a premeditação, a crueldade do método, a tentativa de se apropriar do patrimônio da vítima, e aplicou uma pena exemplar. Jéssica pegou 4 anos como cúmplice. No julgamento, ela tentou se fazer de vítima, disse que Cláudio a tinha manipulado, que ela não sabia de nada. Mas as mensagens estavam lá, as provas estavam lá, e o júri não teve piedade. Soube depois que a vida dela desmoronou. Perdeu todos os clientes da personal, a academia onde trabalhava a demitiu, os seguidores do Instagram sumiram.
Uma das minhas funcionárias me contou que viu ela outro dia, trabalhando de caixa num supermercado no Tucuruvi. Cabelo preso, uniforme azul, sem maquiagem. Irreconhecível. Dona Carmen, a senhora não vai acreditar quem eu vi passando compra ontem. Eu acreditei. E não senti pena nenhuma. Gustavo não foi preso. O Ministério Público entendeu que ele não tinha participação direta no crime, apenas conhecimento prévio do caso extraconjugal. Mas a reputação dele foi destruída. A notícia saiu em todos os jornais. Filho sabia de plano do pai para envenenar mãe e não contou. E ele perdeu o emprego, os amigos, a namorada. Eu deveria sentir satisfação. Justiça tinha sido feita. Mas o que eu sentia era um vazio enorme. Voltei para São Paulo 2 semanas depois do julgamento. Retomei o comando das minhas lojas, que tinham sido administradas pelas minhas gerentes durante minha ausência. Elas fizeram um trabalho impecável. As vendas tinham até aumentado, mas eu precisava voltar. Precisava de normalidade. Paulo voltou para Campinas. A gente se falava todo dia por telefone, se via nos fins de semana, mas ele tinha a vida dele e eu tinha a minha. A gente estava construindo alguma coisa, devagar, com cuidado, sem pressa. Eu esperei 40 anos, ele disse uma vez. Posso esperar mais um pouco. Fernanda estava sempre por perto. Almoçávamos juntas toda semana, como antes. Mas agora era diferente. Agora não tinha segredos entre nós. Agora eu sabia que ela sempre esteve certa, e ela sabia que eu finalmente tinha enxergado a verdade. Mãe, a senhora está feliz? Ela me perguntou num desses almoços. Estou tentando, filha, um dia de cada vez. O Paulo ajuda? Eu sorri. Ajuda muito. Fernanda sorriu de volta. Bom, a senhora merece alguém que te trate bem. E então, quase 2 anos depois do julgamento, Gustavo apareceu. Eu estava na loja, conferindo um carregamento de inverno, quando uma das funcionárias veio me chamar. Dona Carmen, tem um homem querendo falar com a senhora. Ele disse que é seu filho. Meu coração disparou. Eu não tinha falado com Gustavo desde o dia do tribunal. Não tinha atendido às ligações dele, não tinha respondido às mensagens. Eu não estava pronta, mas ele estava ali. E eu precisava enfrentar isso. Fui até a frente da loja. Gustavo estava parado na calçada, do lado de fora. Ele parecia diferente, mais magro, mais cansado. A barba por fazer, as roupas simples, nada do playboy que eu conhecia. Mãe, ele disse quando me viu. Gustavo. Ficamos em silêncio por um momento. O barulho da rua ao redor, carros passando, gente conversando, a vida normal continuando enquanto a gente se encarava. Posso entrar? Ele perguntou. O que você quer? Conversar, só conversar. Eu hesitei. Parte de mim queria mandá-lo embora. Parte de mim queria gritar com ele, dizer tudo que eu tinha guardado durante esse tempo. Mas outra parte, a parte de mãe, a parte que nunca morre, queria ouvir o que ele tinha a dizer. 5 minutos, eu disse. A gente foi para o escritório no fundo da loja. Eu sentei atrás da mesa. Ele ficou de pé, nervoso. Mãe, eu não vim pedir perdão. Eu sei que não mereço. Então por que veio? Porque eu quero que a senhora saiba que eu entendi. Entendi o que eu fiz. Entendi o quanto eu errei. Eu não disse nada. Só esperei. Eu passei esse tempo todo pensando em como eu cheguei a esse ponto. Como eu virei o tipo de pessoa que sabe que o pai tem uma amante e não conta para a mãe. Que concorda em mentir para o juiz. Que escolhe dinheiro em vez de família. Ele respirou fundo. E eu entendi, mãe. Eu entendi que eu virei uma cópia do pai. Aprendi com ele a mentir, a manipular, a colocar meus interesses acima de tudo. E eu tenho nojo de mim mesmo. Gustavo, deixa eu terminar, por favor. Eu assenti. Eu não vim pedir para a senhora me perdoar. Eu não mereço isso. Mas eu vim dizer que eu quero mudar. Quero ser diferente. Quero merecer ser seu filho de novo. Um dia, se a senhora deixar. Silêncio. E como você pretende fazer isso? Eu perguntei. Eu não sei, mas eu estava pensando, a senhora precisa de ajuda na loja? Qualquer coisa, carregar caixa, limpar o estoque, varrer o chão. Eu não quero dinheiro, não quero reconhecimento, só quero estar perto, provar que eu posso ser diferente. Eu olhei para o meu filho.
Pro homem que tinha me traído, que tinha escolhido o pai criminoso, que tinha quase ajudado a me destruir. E eu vi alguma coisa nos olhos dele que não estava lá antes. Vergonha. Vergonha de verdade. O estoque precisa de organização, eu disse, depois de um longo silêncio. Tem caixas que não são abertas há meses. Precisam ser catalogadas, separadas por tamanho, organizadas nas prateleiras. Eu faço. Não pago nada nas primeiras semanas. Você vem, trabalha e vai embora. Sem conversa, sem drama. Se depois de um mês você ainda estiver aparecendo, a gente conversa de novo. Tudo bem. E Gustavo? O quê? Se você faltar um dia sequer, acabou. Para sempre. Eu não vou faltar, mãe. Eu prometo. Ele começou no dia seguinte. Durante as primeiras semanas, eu quase não falava com ele. Ele chegava às 8, ia direto para o estoque, trabalhava o dia inteiro carregando caixas, organizando prateleiras, fazendo o trabalho braçal que ninguém queria fazer. No fim do dia, ia embora sem reclamar. Na terceira semana, eu passei pelo estoque e vi ele ensinando uma funcionária nova a organizar as peças. Assim fica mais fácil de achar, ele estava dizendo. Minha mãe criou esse sistema há anos. É genial. Minha mãe, não a Carmen, não ela, minha mãe. No segundo mês, eu o coloquei para ajudar no atendimento. Ele aprendeu rápido, descobriu que tinha jeito para coisa, sabia ouvir as clientes, entender o que elas queriam. No terceiro mês, eu o chamei para o escritório. Gustavo, você está diferente. Eu quero ser diferente, mãe. Eu preciso ser. Ele olhou para mim com os olhos cheios de vergonha. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Construiu tudo isso do zero. E eu joguei fora. Por dinheiro. Por covardia. Eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar. Silêncio. Vem jantar em casa amanhã, eu disse. A Fernanda vai estar lá. Gustavo arregalou os olhos. Mãe, a senhora tem certeza? Não, mas estou tentando. A Fernanda me odeia. Ela tem razão de odiar. Eu sei, mas ela é sua irmã. E família tenta, mesmo quando é difícil. Gustavo começou a chorar, silenciosamente, sem soluços, só lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, mãe. Obrigado. Não me agradece ainda. Isso não significa que está tudo bem. Significa que eu estou tentando. É diferente. Eu entendo. Bom, agora volta para o trabalho. Aquelas caixas não vão se organizar sozinhas. Ele riu no meio das lágrimas. Um riso molhado, quebrado, mas ainda assim um riso. Sim, senhora. Eu observei ele sair do escritório. Meu filho. O filho que tinha me traído. O filho que estava tentando mudar. Eu não sabia se ia conseguir perdoá-lo completamente. Não sabia se algum dia a gente ia voltar a ser o que era antes, se é que a gente algum dia tinha sido alguma coisa de verdade. Mas eu estava tentando. E ele também estava. E às vezes tentar é tudo que a gente pode fazer. O jantar foi na sexta-feira. Eu passei o dia inteiro nervosa. Cozinhei o prato favorito de Fernanda, lasanha de berinjela, e abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial. Arrumei a mesa com cuidado, coloquei flores no centro, acendi velas. Parecia um recomeço, e era. Fernanda chegou primeiro. Ela estava linda, como sempre, mas eu via a atenção no rosto dela. Ela sabia que Gustavo ia estar lá. E ela não tinha perdoado. Mãe, a senhora tem certeza disso? Não, mas preciso tentar. Ele não merece. Talvez não, mas eu preciso saber se ele pode mudar. E a senhora também precisa. Fernanda não respondeu. Só se sentou no sofá, os braços cruzados, a expressão fechada. Paulo chegou logo depois. Ele tinha vindo de Campinas só para esse jantar, só para estar do meu lado. Quando ele entrou, Fernanda se levantou e o abraçou. Boa noite, Paulo. Obrigada por estar aqui. Não perderia isso por nada. E então a campainha tocou. Gustavo. Eu fui abrir a porta. Ele estava de pé no corredor, segurando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Parecia um adolescente indo no primeiro encontro, nervoso, desajeitado, tentando impressionar. Mãe! Entra, Gustavo. Ele entrou. Olhou ao redor do apartamento, pro apartamento onde ele tinha crescido, onde tinha passado a infância e a adolescência. E então ele viu Fernanda. As duas se encararam por um longo momento,
irmão e irmã, o traidor e a leal, o que escolheu o pai e a que escolheu a mãe. Fernanda, disse Gustavo. Gustavo. A voz dela era gelada, sem emoção, sem perdão. Eu sei que você me odeia. E você tem razão. Eu fui um covarde, um traidor, um... Para. A voz de Fernanda cortou. Eu não quero ouvir suas desculpas. Não agora. Talvez nunca. Gustavo fechou a boca. Eu estou aqui porque a mãe pediu, porque ela quer tentar. Mas isso não significa que eu perdoei você. Não significa que eu esqueci. Significa apenas que eu estou disposta a estar no mesmo ambiente que você, pelo bem dela. Entendeu? Entendi. Bom, agora vamos jantar. O jantar foi estranho, tenso, silencioso em alguns momentos, forçadamente leve em outros. Paulo fazia o possível para manter a conversa fluindo, falando sobre trabalho, sobre notícias, sobre qualquer coisa que não fosse o elefante na sala. Gustavo mal falava. Comia devagar, respondia quando perguntado, mas não iniciava a conversa. Ele sabia que não era bem-vindo. Sabia que estava ali por tolerância, não por aceitação. Fernanda o ignorava. Falava comigo, falava com Paulo, mas não olhava para o irmão. Era como se ele não existisse. E então, na hora da sobremesa, aconteceu. Eu tinha feito pudim de leite, outra receita de família, outra tradição de décadas. Coloquei as tigelas na mesa e me sentei. Antes de comer, eu disse, eu quero fazer um brinde. Todo mundo olhou para mim. Há mais de 2 anos eu estava num ônibus indo para lugar nenhum, drogada pelo homem que eu achava que me amava. Eu deveria ter acordado sem memória, sem identidade, sem vida. Mas eu acordei. E estou aqui. Minha voz tremeu, mas eu continuei. Eu perdi muita coisa nesses anos. Perdi 33 anos de casamento que descobri que eram uma mentira. Perdi a imagem que eu tinha do meu filho. Perdi a inocência, a ingenuidade, a crença de que as pessoas que a gente ama nunca vão nos machucar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas eu ganhei outras coisas. Ganhei a certeza de que minha filha é a pessoa mais leal e mais corajosa que eu conheço. Eu olhei para Fernanda. Ela estava chorando também. Ganhei uma segunda chance com um homem que me ama há 40 anos e nunca desistiu de mim. Eu olhei para Paulo. Ele sorriu, os olhos brilhando. E ganhei a esperança de que as pessoas podem mudar, de que os erros não precisam ser definitivos, de que família, mesmo quebrada, pode tentar se reconstruir. Eu olhei para Gustavo. Ele estava chorando silenciosamente, os olhos no prato. Então meu brinde é esse: a família. A família que a gente escolhe, não só a família que a gente nasce, a família que fica do nosso lado mesmo quando a gente não merece, a família que tenta, mesmo quando tentar parece impossível. Eu levantei minha taça. A família. Fernanda levantou a taça dela. A mãe. A mulher mais forte que eu conheço. A mulher que me ensinou a lutar, a não desistir, a levantar e sacudir a poeira. Eu tenho orgulho de ser sua filha. Todo dia, toda hora, todo momento. Ela olhou para mim com todo o amor do mundo nos olhos. A senhora é minha heroína, mãe. Sempre foi. Sempre vai ser. Paulo levantou a taça dele. A Carmen. A mulher que eu amei a vida inteira e nunca tive coragem de dizer. A mulher que salvou um menino tímido há 40 anos e mudou a vida dele para sempre. A mulher que eu vou amar até o último dia da minha existência. Ele pegou minha mão. Eu esperei 40 anos por você, Carmen, e valeu cada segundo. Gustavo hesitou. Olhou para a taça na mão dele, para o líquido vermelho brilhando à luz das velas. E então ele se levantou. Eu não mereço fazer um brinde. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço a mãe que eu tenho, a irmã que eu tenho, a família que eu quase destruí. Sua voz estava quebrada, as lágrimas escorrendo livremente. Mas eu quero dizer uma coisa que eu deveria ter dito há muito tempo. Ele olhou para mim. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por cada vez que eu escolhi o pai em vez da senhora. Por cada vez que eu ignorei os sinais, que eu fingi não ver, que eu preferi o conforto à verdade. Sinto muito por ter sido um covarde. Ele olhou para Fernanda. Fernanda, você sempre foi melhor que eu. Sempre. Você enxergava a verdade enquanto eu escolhia a mentira.
Você ficava do lado da mãe enquanto eu ficava do lado do dinheiro. Você é a filha que a mãe merece. Eu era o filho que ela teve azar de criar. Fernanda não disse nada, mas eu vi alguma coisa mudar nos olhos dela. Não era perdão, ainda não, mas era abertura, possibilidade. Eu não vou pedir para vocês me perdoarem, continuou Gustavo. Eu não mereço isso, mas eu vou prometer uma coisa. Eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o filho que a mãe merece, o irmão que a Fernanda merece, a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Ele levantou a taça, as mãos tremendo. A minha mãe, a mulher mais forte do mundo, a mulher que eu traí e que mesmo assim está me dando uma segunda chance. Eu prometo que não vou desperdiçar. Silêncio. Fernanda não disse nada. Não levantou a taça. Não olhou para ele. Gustavo ficou de pé, sozinho, com a taça erguida e ninguém para brindar junto. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, ele abaixou a taça e sentou. Em silêncio. Derrotado. Brindamos. Só os três. Eu, Fernanda e Paulo. Gustavo ficou olhando para o prato, sem participar. O jantar terminou em silêncio. Ninguém tocou no pudim. Fernanda foi embora primeiro. Ela me abraçou na porta, apertado, por muito tempo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha, mais do que tudo. Sobre o Gustavo. O quê? Ela respirou fundo. Eu não perdoei, e não sei se vou perdoar. Ele pode trabalhar na loja, pode tentar mudar, pode fazer o que quiser. Mas para mim, ele morreu naquele tribunal, o dia que ele escolheu o pai em vez da senhora. Fernanda, eu sei que a senhora quer que a gente seja família de novo, mas tem coisa que não volta, mãe. Tem coisa que quebra e não cola. Ela me deu um beijo na testa. A senhora é boa demais, eu não sou. E foi embora. Gustavo saiu logo depois. Na porta, ele parou. Mãe, obrigado, pelo jantar, pela chance. Eu olhei para o meu filho, para o homem que tinha me traído, para o homem que estava tentando mudar. Gustavo, eu vou ser honesta com você. Ele esperou. Eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se algum dia vou conseguir. Você pode continuar trabalhando na loja, pode continuar tentando, mas não espera que as coisas voltem a ser como eram, porque não vão. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu entendo, mãe. Eu espero que você entenda de verdade, porque a Fernanda não vai mudar de ideia. E eu estou tentando, mas tentar não é a mesma coisa que conseguir. Eu sei. Então vai embora, Gustavo. A gente se vê na loja segunda-feira. Ele olhou para dentro do apartamento para Paulo que estava na sala. Cuida dela, ele disse. Ela merece alguém que cuide. E foi embora. Sem abraço, sem perdão, sem redenção. Eu fechei a porta e me virei para Paulo. Estávamos sozinhos. Finalmente. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem de verdade. Ele se aproximou de mim, segurou minhas mãos. Carmen, eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Eu sei que você passou por muita coisa. Sei que você precisa de tempo. Mas eu também sei que eu não quero passar mais nenhum dia da minha vida longe de você. Meu coração acelerou. O que você está dizendo, Paulo? Estou dizendo que eu te amo, que eu te amei a vida inteira e que eu quero passar o tempo que me resta do seu lado, se você quiser. Silêncio. Eu não estou pedindo em casamento, ele continuou rapidamente. Não agora. Você acabou de sair de um casamento de 33 anos. Você precisa de tempo, eu entendo. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, que eu vou estar aqui, que eu não vou a lugar nenhum. Eu olhei para ele. Para o homem que eu tinha deixado ir embora 40 anos atrás. Para o homem que tinha esperado por mim todo esse tempo. Para o homem que tinha me salvado quando eu achei que estava perdida. Paulo, eu disse. O quê? Cala a boca e me beija. Ele riu e me beijou. Um beijo de 40 anos de espera. Um beijo de segundas chances. Um beijo de recomeço. Quando nos separamos, eu estava chorando. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de felicidade. Eu escolhi errado da primeira vez, eu disse. Mas dessa vez eu vou escolher certo. Você tem certeza? Eu sorri. 40 anos de certeza.
A gente ficou abraçado por muito tempo no meio da sala vazia, com as taças de vinho esquecidas na mesa. Eu não sabia o que o futuro ia trazer. Não sabia se ia conseguir perdoar Gustavo de verdade. Não sabia se Fernanda um dia ia olhar para o irmão sem raiva. Não sabia se as feridas iam cicatrizar ou se iam deixar marcas para sempre. Mas eu sabia de uma coisa: eu tinha sobrevivido. Tinha sobrevivido ao café envenenado, ao marido traidor, ao filho covarde. Tinha sobrevivido a 33 anos de mentiras e a uma tentativa de me apagar da existência. E agora eu estava ali, nos braços de um homem que me amava de verdade, com uma filha que era minha melhor amiga, com um negócio que eu tinha construído do zero. Não era um final feliz. Era um recomeço. E às vezes recomeçar é tudo o que a gente precisa. Ele quis me dar veneno. Eu dei cadeia. Eu achava que conhecia meu marido. Achava que conhecia meu filho. A vida me mostrou que a gente só conhece as pessoas de verdade quando elas precisam escolher um lado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E me conta, quem te decepcionou assim